Hoje eu quero falar com você sobre gratidão. Um salmo de gratidão, Salmo 34, diz o seguinte: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O salmo em questão, nós vemos Davi agradecendo, louvando ao Senhor pelo grande livramento que ele acabara de ter. Davi fugindo de Saul, ele busca refúgio nas terras dos filisteus. E ele é levado diante do rei, aonde a Bíblia nos diz que ele se faz de louco. Ele começa a babar, espumar pela boca, se fingir de louco, e o rei manda tirar aquele homem da presença dele. Mesmo diante de uma situação tão difícil, tão complicada, Davi traz à tona que aquele livramento, embora nós vemos que foi uma ação dele, uma estratégia que ele usou, ele acredita esse livramento a Deus. Ele agradece a Deus por isso, e ele nos diz no verso 6 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Eu quero pensar com você acerca dessa meditação. Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantas bênçãos tem chego na sua casa? Quantas vezes a mão do Senhor tem sido benevolente com relação à sua vida? E como você tem agido com relação ao trato desses livramentos? Você tem sido grato ao Senhor? Ou você tem dito, não, as coisas têm acontecido com a minha vida porque eu tenho feito isso e isso, eu tenho prosperado, vou usar essa palavra, eu tenho prosperado porque eu tenho me esforçado, trabalhado, acordado cedo e dormir tarde, ou eu tenho sido livre dos acidentes porque eu sou zeloso na rua. Davi teria condições plenas de se gabar e falar assim, olha, eu fui estrategicamente perfeito, porque eu me fingi de louco e enganei Abimeleque. Mas não, Davi reconheceu que Deus estava no controle e Deus concedeu aquela estratégia e aquele movimento para que ele pudesse ser livre. Eu quero que você entenda o seguinte: se você teme ao Senhor, a Bíblia nos diz, através do que Davi escreve, que o anjo do Senhor acampa ao redor e livra. Mas essa história de anjo da guarda para todo mundo existe, irmão Luiz? Não, não existe. A Bíblia diz que o anjo ele acampa ao redor daqueles que o temem. Quem teme ao Senhor tem proteção. E temer ao Senhor não é simplesmente falar eu temo ao Senhor e vive como a sua vida a bel prazer. Temer ao Senhor implica em fazer a vontade dele. Temer ao Senhor, como o próprio escritor da palavra sagrada nos diz, temer ao Senhor é cumprir os mandamentos. Aquele que diz que ama o Senhor, obedece a sua lei e os seus mandamentos. Então eu quero que você pense sobre tudo que Deus tem feito na sua vida, através de situações que acontecem na sua vida que às vezes você pode até achar que é por acaso, ou às vezes você fala assim, nossa, eu consegui por conta de mérito, eu consegui porque eu executei, eu me esforcei para isso. Não, é Deus. A partir do momento que você começar a entender que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, as estratégias que Ele tem te dado, os livramentos que muitas vezes chegam na sua vida, na sua casa, que você nem imagina, você vai ver que você vai ter mais alegria, você vai ficar mais leve, mais paz, porque um coração grato, ele aformoseia o rosto. Entender que Deus ele está no controle da sua vida, ele vai te fazer viver de uma forma muito mais tranquila. E saber que nada vai acontecer com você sem a permissão dele. Davi, diante de um rei, numa linha tênue ali entre vida e morte, ele é tocado por Deus por uma ação, ele se finge de louco e recebe o livramento. E ele reconhece, fala assim, poxa vida, se não fosse Deus me dar essa estratégia, eu estaria morto. Ele me livrou, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme e eu temo ao Senhor. Convido você, através dessa meditação, olhe para tudo que acontece na sua vida e acredite isso a Deus. Você verá que a bênção de Deus, ela sempre esteve do seu lado. Que Deus o abençoe poderosamente.